Cima. Poderia comentar e, se possível, compartilhar conosco a sua experiência quanto o paraextrapolacionismo rememorado? Pois é, assim, existem alguns extrapolacionismos, né? A pessoa ela vivencia uma experiência parapsíquica que não é o comum dela, né? Não é o normal dela. E aquilo acaba sendo assim uma cenourinha, né, de automotivação até para ela saber que ela é capaz aqueles atributos funcionam naquele nível e ela é capaz de conseguir manter uma estabilização naquele processo ali, né, de percepção e de lucidez. Em termos de experiência, eu tenho uma experiência que foi muito marcante, assim, que faz um tempo, mas não tem como esquecer, que é exatamente a segunda frase, a frase seguinte, né? A discussão de consciências evoluídas sobre a ressoma de outras consciências. Que eu estava no meio do curso História do Parapsiquismo, do professor João Ricardo, e isso foi, acho que em 2014. E esse curso, ele mexeu muito comigo, ele mexeu assim, ele revirou um monte de coisa, e foi muito profundo, assim, um processo de recuperação, né, ali. E na noite, né, do curso, que era um curso de 2 dias, lá em São Paulo, eu tive uma projeção em que a minha hipótese, tá, aí fica o princípio da descrença, né, mas a minha hipótese, assim, era uma projeção mais, não tinha, as consciências que estavam ali, elas não tinham corpo, né, eram só bolinhas de luz mesmo, então, hipoteticamente, estava todo mundo ali de mental soma. Eu estava meio que de visitante, alguém me levou para visitar, e era uma discussão sobre a ressoma de uma determinada consciência. E aquela discussão, eles estavam discutindo o que seria melhor, e onde que seria melhor aquela consciência ressomar. Né? E aí a gente conseguia visualizar um mapa, né, assim, era todo um processo, do ponto de vista cognitivo, é bem difícil de explicar, mas tinha um mapa, assim, e eu participei daquele debate sobre onde que aquela consciência deveria ressomar, e até me perguntaram, você acha que é isso mesmo? Eu falei, eu acho que né, por conta desse processo aqui, da educação, e tinha uma coisa relacionada com educação e Oriente Médio ali, que ela precisava ressomar naquele Holopensene. Mas essas discussões, eu não tinha a menor ideia de que isso acontecia e nem de que era, sei lá, desse jeito, né? E aí eu voltei com aquela experiência toda em bloco e aquilo eu não consegui nem descrever assim direito do que aquilo significava, né? Mas em tese, para mim, isso é um debate, né? Era uma discussão de consciências, acho que consciências um pouco mais evoluídas. Eu estava ali assim de bisbilhoteiro, alguém me levou lá, eu acho que por conta desse curso, o processo que eu estava envolvido, mas aquilo foi muito marcante, no sentido assim, eu nunca mais tive uma experiência como essa, né, e me ajudou a ter uma noção mais clara do processo extrafísico da ressoma também, né, e que às vezes a gente não escolhe mesmo, as consciências não escolhem ressomar, e por mais evoluídas, ou por mais importante que seja aquela consciência, ou que ela tenha um papel ali importante numa determinada proexis, às vezes ela não tem muita escolha, ela tem que fazer um trabalho ali naquele contexto, né, e naquele contexto ali era uma coisa que assim, era um debate, mas assim, tudo encaminhava para aquilo, sabe? Não deixava muita dúvida de que tinha que ser naquele ambiente, tinha que ser naquele contexto, tinha um processo de educação envolvido, que aquela consciência mexer. E, enfim, eu não tenho a menor ideia, né, hoje, de quem que é essa consciência, se ressomou, se não, mas esse debate que eu fui convidado, né, a participar, ele foi bem marcante do ponto de vista de para-extrapolacionismo rememorado, né? Então, por isso que eu coloquei essas duas condições juntas, e eu acho sim que foi um ponto aí fora da curva, né? Porque tem essa condição também de ele ser autopromovido e ser promovido pelos amparadores, ou seja, você estava no Holopensene,
estava fazendo um alto investimento e aí sim possibilitou a vivência do extrapolacionismo. Porque eu vejo algumas vezes as pessoas, elas chegam para a gente e falam assim, mas eu nunca tive uma extrapolação. Aí eu pergunto assim, mas vem cá, você quer ter uma extrapolação de que nível? Porque às vezes a pessoa vê as experiências do professor Valdo e acha que extrapolação é ter uma experiência do professor Valdo. Mas é sempre dela em relação a ela mesma, as experiências da própria pessoa, como você trouxe. Então, além do seu nível evolutivo, né? Sim, e ela tem que ver qual é o investimento que ela está fazendo, para que ela tenha, então, uma experiência que seja de extrapolação. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o nosso canal da Simvexis para receber muito mais conteúdo que a gente tem sobre juventude, planejamento de vida, parapsiquismo e por aí vai.